Boa noite a todas, todos e todas, irmãs. Nós mais uma vez passamos por aqui. Temos a nossa reunião das mulheres que oram para Frankfurt. E nós não vamos orar só para Frankfurt, mas vamos orar pelos nossos anseios familiares, como pelo nosso país, que carece de muita oração, e por esses assuntos que o Senhor colocar no nosso coração. Onde se ora, se experimenta maravilhas e nós precisamos estar junto ao trono de Deus, de onde nos joga a força, o ânimo, a coragem, tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e que o Senhor também nesta noite possa iluminar os nossos corações para que possamos nos encontrar diante do trono de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Então, nosso tema hoje à noite é sobre a palavra de Deus. O poder que a palavra tem. Então, resumidamente, eu quero falar sobre 3 pontos. Primeiramente, como nós assimilamos a palavra. Em segundo lugar, como nós falamos, o que nós falamos. E em terceiro lugar, o que Jesus faz com as palavras que nós falamos. Primeiramente, abrimos a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, onde eu passarei a ler alguns versículos sobre como devemos nos apropriar da palavra. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina teus ouvidos. Isso significa que temos que estar ligados com a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E agora o texto nos diz aqui, não deixes, inclina os teus ouvidos, primeiramente, ouvir a palavra. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, ler a palavra. E a gente tem feito a experiência, quanto mais a gente lê a palavra em voz alta, acontecem as duas coisas. A gente ouve e a gente lê, enxerga, e aí a nossa imaginação vai assimilando aquilo que nós lemos. Então o versículo 22 diz, porque são vida, ou melhor, versículo 21, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então tudo que nós vemos e que nós ouvimos, nós vamos guardar em nosso coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então a palavra de Deus tem poder purificador. Quando Pedro Jesus quis lavar os pés do Pedro, Pedro disse que eu quero uma ducha, o melhor banho-me total, e Jesus disse, não, você já está limpo, vocês já estão limpos pela palavra que você tem falado. Então a palavra tem um poder purificador, mas também curador. E sobretudo, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aquilo que alimenta o nosso coração vai também nortear nossos pensamentos, nossas palavras, e vai ser uma fonte de vida o que está em nosso coração. E daí tem algo negativo, ou melhor, algo positivo que não se deve fazer no negativo. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, aqui diz que a falsidade da boca são coisas que não devemos falar. Eu hoje escutei uma pregação de uma missionária e ela leciona também em hebraico. E ela diz que na língua hebraica não existe a palavra xingar. Judeu não xinga, ela disse. Porque xingar significa tirar Deus da vida da pessoa, porque a pessoa foi feita à imagem de Deus. Então é desinstalar, não sei mais o termo que ela usou, é Deus da pessoa. Se você xinga uma pessoa, você está
você está indo contra a imagem de Deus, então está tirando Deus da vida da pessoa. Assim diz ela. Então podemos corrigir, podemos repreender, mas não devemos xingar. E ela disse que os judeus, eles não xingam, porque eles não têm essa palavra. Segundo ponto, o primeiro ponto foi como nós devemos buscar a palavra, assimilar a palavra, lendo, falando, guardando no coração. Agora, o que nós fazemos com a palavra de Deus, ou como ela pode nortear a nossa vida, nossos pensamentos. Isso nós lemos em Provérbios capítulo 18. 18, versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Na semana passada nós falamos que nós temos que falar as palavras de Deus para dentro de uma situação. Eu citei o exemplo que nós em Frankfurt, nós fizemos uma vez, colocamos versículos bíblicos no chão para determinadas situações, e a gente pisava como Josué em cima da terra prometida, em cima das promessas, fazendo valer essa promessa. E aqui também depende do que nós falamos, se nós falamos coisas negativas sobre nós, ou sobre nosso estado de saúde, ou estado emocional, nós vamos colher os frutos, diz a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Do fruto da boca o coração se farta. Então depende do que nós falamos, como nós nos expressamos, o que nós colocamos no ar, isso tem poder. As palavras têm poder. Eu li de um pastor que ele, quando um jovem estava muito doente, depois quando foi curado milagrosamente, ele tomou um propósito. E ele viu pessoas envelhecerem, pessoas tendo de ser cuidadas, com cuidadores. Ele viu pessoas idosas, dementes. E ele buscou o Senhor nesse sentido, como eu vou envelhecer. Então ele planejou a vida dele como ele queria envelhecer. E ele falava isso. Então ele disse que eu não vou ficar demente, não vou ter Alzheimer. Segunda coisa que ele falou, ninguém vai cuidar de mim, eu não vou me tornar um caso que precisa ser cuidado. E ainda ele colocou mais uma em cima, eu vou saber o dia em que o Senhor me buscar. Todas as três coisas aconteceram, ele morreu saudável, ele com 83 anos não teve demência, e numa manhã ele teve a sensação, hoje Jesus vem me buscar. E ele compartilhou isso com alguém, não sei se foi a esposa ou foi o filho, e logo partiu para a glória. Então, palavras têm poder. O que nós hoje pronunciamos, vamos colher amanhã. Agora, por que isso pode acontecer? Nós sabemos que como cristãos, nós temos Jesus. Sem Jesus, nada funciona, porque o próprio Jesus é a palavra. O verbo, a palavra se fez carne, foi estudo da semana passada, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então Jesus administra as palavras que nós falamos. E aí eu encontrei 2 versículos bíblicos. Um está em Malaquias, como o Senhor presta atenção naquilo que nós falamos e conversamos uns com os outros. Malaquias capítulo 3, eu não vou falar sobre o budismo, porque também está nesse capítulo, mas logo adiante diz assim, no versículo 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Eles não se xingavam, eles não criticavam outras pessoas que não estavam presentes. Eles temiam ao Senhor, eles tinham esta natureza, tementes a Deus,
E nesse comportamento falavam uns com os outros, dialogavam, não jogavam conversa fora. E o Senhor atentava, ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Em outras palavras, o Senhor, ou um anjo, estava anotando o que lá se falava, nesse grupo, nessa comunhão. O Senhor atentava para as suas palavras, ouvia o que eles falavam, então para os que temem ao Senhor e para que se lembram do seu nome. Então existe essa comunhão, quando a gente se encontra como filhos de Deus, a gente não joga conversa fora, a gente se edifica. A gente fala de experiências com o Senhor. A gente tem a liberdade de colocar um motivo de oração. E o Senhor, enquanto isso, vai nos dirigindo. O Espírito Santo vai dando revelação, vai dando resposta. Isso é muito gratificante, a gente ter comunhão na palavra de Deus e conversando, falando uns com os outros. E agora vem o que eu quis dizer, como é que isso tudo pode funcionar. Nós lemos em Hebreus, capítulo 3, o versículo 1. Então, tudo isso que sai da nossa boca, o que vai para o ar também vai para o trono de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele trazia diante de Deus os pedidos do povo e levava ao povo a resposta de Deus, a bênção de Deus. Ele trazia com as mãos marcadas de sangue a confissão dos pecados e proclamava o perdão. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote diante do Pai e ele administra as nossas confissões. Eu sempre, muitos anos, entendi a confissão. O que é confissão? A gente sabe, tem que se confessar, né? Tem que confessar teu pecado, tem que confessar para alguém, tem que confessar para Deus. Mas isso eu não estou falando aqui agora. A confissão que nós fazemos é dizer a mesma coisa. Essa palavra aqui significa dizer a mesma coisa. Dizer o que Deus diz. Vamos falar aquilo que Deus diz. E se nós falarmos as coisas que Deus diz, essas coisas vão acontecer. Se falamos coisas que Deus não disse, que são influência de Satanás, que coisas do mundo, os anjos não têm como administrar ou como fazer algo disso que nós estamos falando. Aí vem outro lado, o inimigo das nossas almas, e usa essas confissões também contra nós. Então, cuidemos aquilo que nós falemos também sobre nós, sobre outros, sobre situações e também sobre o futuro. Tem gente que se deixa amedrontar pelo futuro, se desestabilizar e não espera mais nada e não confia mais nada. Não vamos nos deixar desestabilizar, não vamos nos deixar tornar inseguros com coisas que vemos que podem ser coisas ruins que vêm ao nosso encontro, seja na política, seja na igreja, seja na vida pessoal, seja algo que foi detectado em nosso corpo ou algo em nossa família. Tem um versículo bíblico, se não me engano, é Salmo 128, onde diz que o justo, ele não se assusta, não se amedronta com notícias negativas. Então, não deixar logo se intimidar e se desestabilizar quando vem uma notícia negativa. Nós temos que estar por cima. Então, Jesus demonstrou isso quando os discípulos estavam no lago de Genezaré, aquela tempestade, e eles acharam que é um fantasma, ele andando sobre as águas,
E ele diz, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu. Quer dizer, em cada situação podemos ouvir a voz dele, tenha bom ânimo. Sou eu estou no controle de todas as coisas. Então, falando então palavras de fé, palavras que vão contra essa situação que nos amedronta e que nos quer desestabilizar, nós estaremos sempre na vitória. Então, o nosso sumo sacerdote administra lá nos céus a nossa confissão. Confessamos-nos para aquilo que a palavra diz, ou confessamos-nos para aquilo que o mundo diz, o inimigo diz, o nosso sentimento diz, a nossa razão diz. Enquanto confessamos aquilo que a palavra diz, os anjos trabalham ao nosso favor. E nesse sentido podemos também analisar a nossa vida, a nossa situação familiar, política, religiosa. O que nós queremos de acordo com a palavra de Deus? O que nós gostaríamos que se tornasse verdade, que se realizasse? Falemos isso com fé. E Jesus disse, será como você disse. Né? Lá quando ele fala de dizer ao monte que se retire, se lança no mar, depois ele diz, e será como você falou. Então, essas palavras ditas com fé mudam a situação. E nós seremos sempre mais que vencedores. Desejo a todos nós um andar na palavra de Deus, com sinceridade, com alegria na palavra, e aí ter a palavra também para cada situação. Vamos pedir que o Senhor nos ajude. Senhor Jesus, Tu és a palavra, e a Tua própria palavra diz, como vimos também na semana passada, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós queremos conhecer melhor a palavra, nós queremos andar com a palavra, nós queremos pronunciar a palavra, porque ela é vida para nós, ela é nosso alimento, ela é nossa vitória, porque Tu és a palavra, Senhor Jesus. Tu vives e Tu estás diante do Pai, administrando as nossas confissões. Perdoa-nos quando jogamos conversa fora, perdoa-nos quando ficamos duvidando com situações difíceis da Tua palavra, da Tua presença. Queremos andar sempre, como diz Paulo, em Cristo nós andamos cada dia, sempre em triunfo. Que assim seja com todos nós e que possamos mudar situações, que possamos trazer a presença do reino de Deus para situações que parecem sem resposta, que parecem insolúveis. Nós agradecemos, Jesus, que Tu fazes ainda hoje os impossíveis e as coisas sobrenaturais. Pensamos agora naqueles que necessitam de um milagre, que necessitam de uma vitória, seja na família, seja na saúde. Tu podes reverter esse quadro, Senhor, que haja fé dessa pessoa e nós proclamamos a Tua vitória sobre as pessoas nas quais pensamos agora. Em nome de Jesus. Amém.